Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Margarida e hoje é a segunda parte do caso do Zodiac Killer. Vocês não viram o último vídeo, que é a primeira parte, onde falámos sobre o caso, os ataques, as cartas, as cifras, as vítimas, isso tudo, então eu vou deixar o link lá em baixo. Eu sugiro imenso vocês verem esse vídeo antes de verem este, visto que este é o vídeo anterior, é o início da história, e hoje é apenas os suspeitos, não o final, porque ainda não há um final para esta história. Desde o início da investigação houve 2500 suspeitos que foram investigados. Ainda hoje em dia os investigadores continuam a receber várias ligações com dicas sobre o caso, portanto é uma longa lista e eu hoje vou só falar daqueles que são os mais icónicos da more juicy ones. Antes de começar, o que é que vocês se lembram? Qual foi a descrição do suspeito até agora, das várias vítimas que sobreviveram e das testemunhas que viram tudo? Neste caso, ele foi descrito por ter entre 25 a 30 anos, ter uma estatura pesada, mais ou menos 1,72 m de altura, e assim a rondar os 80 a 88 kg, branco, com um corte de cabelo bastante específico. E pronto, é mais ou menos isso. E em todos os suspeitos vou falar sobre as razões boas deles serem suspeitos e também pelas as razões que os elimina como suspeitos. Um dos primeiros suspeitos que eu vou falar é do Lawrence Kane. E as razões para ele ser um bom suspeito é porque naquela cifra a primeira cifra que o Zodiac mandou, em que dizia conter lá a sua identidade, há muita gente que pensa que estava lá escrito Kane, ou seja, o último nome dele, e Caitlyn Jones, a mulher que foi raptada no carro, disse que ele era o suspeito que a tinha raptado. Há também quem o identifique como sendo o homem que durante meses antes da Darlene Ferrin morrer, e a Darlene Ferrin foi a que morreu no segundo ataque, e há muita gente que acredita que quem a atacou, que a conhecia. Também acredita que o Lawrence foi quem a seguia e a incomodava no trabalho. Também outra vítima que está não oficialmente ligada, mas também muita gente acha que foi vítima do Zodiac, a Donna Les, que eu também falei no último vídeo. Ele na altura foi trabalhar para perto dela, ou até para o hotel dela, portanto também há essa conexão. E um polícia afirmou que todos os suspeitos eram o mais parecido ao homem que ele viu depois do taxista morrer. Ou seja, aquele homem que a polícia falou e parou, só depois deixou ir porque foi transmitido mal a descrição do suspeito. Por fim, ele serviu nas reservas navais, onde podia ter aprendido a codificar. E em 1969, quando o Zodiac começou a ficar mais violento, Kane foi diagnosticado com graves danos cerebrais causados por um acidente de carro em 1962, apenas um ano antes dos ataques do caso de Robert Domingos e a Linda Edwards, também é um dos casos possíveis ligados ao Zodiac. E segundo o seu psicólogo, esses graves danos cerebrais fez com que Kane perdesse controle de impulsos e de autossatisfação. Ele ainda foi preso alguma vez, mas nunca relacionado com o Zodiac. Agora, as razões para ele não ser suspeito, ou por não ser o suspeito ideal, porque ele é demasiado velho. Na altura, o Zodiac, como eu disse no início, foi considerado ter entre 25 a 30 anos. Ele, na altura dos ataques, estaria por volta dos 50 anos, na casa dos 50. E muitos discutem e defendem que o facto de ele ter estes graves danos cerebrais significa que, ok, ele poderia ter matado, mas que ele não tinha a inteligência o suficiente ou a capacidade cerebral suficiente para depois fazer tudo o que o Zodiac fez, porque há de ter uma certa inteligência e uma certa confiança em escrever aquelas cifras e mandar aquelas cartas para os polícias e para os jornais e nunca ser apanhado. Portanto, há muita gente que acha que ele assim não teria a capacidade suficiente para fazer o que o Zodiac fez. Já para não falar, que é o que acontece, vocês vão ouvir e repetir isso imenso, o ADN não eram matches. O segundo que eu vou falar é do Ross Sullivan. Os fatores a favor dele são o facto de ser um dos suspeitos no assassino de Sherry Bates em 1966. E esse crime, tal como vocês sabem, que eu expliquei no último vídeo, tem muitas semelhanças
com mais tarde os crimes do Zodiac. Ele na altura trabalhava na biblioteca onde ela estava a estudar e depois do assassinato ele desapareceu por uns tempos, o que também foi muito suspeito. E depois em 1966 mudou-se para o norte da Califórnia, mesmo antes de tudo começar dos ataques do Zodiac. Ele é um dos mais parecidos com o retrato do Zodiac e também a sua letra é uma das mais parecidas à caligrafia das cartas. Agora o contra, tal como Kane, o Sullivan também tinha problemas mentais, neste caso ele tinha esquizofrenia e distúrbios bipolares, o que outra vez não quer dizer que invalida uma pessoa de matar, mas se calhar não ao nível do Zodiac, ou não aquilo tudo que o Zodiac fez. Outra coisa importante é que ele não sabia andar de carro e claramente o Zodiac sabia, portanto isso é um fator eliminatório muito importante e outra vez o ADN não combinava, não era um match e ele morreu em 1977, quando era possível que em 1978 outra carta foi recebida do Zodiac, apesar de, como eu disse no último vídeo, essa carta não é 100% de certeza que é dele. Vamos agora passar para Richard Gajowski, tem um nome muito esquisito, que ele na altura trabalhava num jornal em São Francisco chamado The Good Times. Esse jornal, por vezes, publicava histórias de violência fictícias, o que muita gente depois achou muito curioso e muito estranho o facto dessas histórias, que foram escritas previamente aos ataques do Zodiac, basicamente descreviam exatamente como é que seriam os ataques do Zodiac. E muitas dessas histórias eram escritas por Richard Gajowski, que mais tarde começou a assinar essas histórias como Geik, para ser o diminutivo do último nome dele, o que muita gente acredita que Geik é uma palavra que se encontra muitas vezes em várias cartas e cifras do Zodiac. O maior acusador de Geik era um chamado que na altura era anónimo, que é o Goldcatcher, ou também conhecido como Blaine, e que na altura trabalhava com o Geik no jornal. Ele forneceu uma gravação de voz à History Channel, que estavam a fazer um documentário, e um dos polícias falou com o Zodiac ao telefone num dos ataques, disse que a voz era exatamente igual à voz que tinham ouvido há mais de 40 anos atrás. Há quem diga também que o Geik conhecia o taxista, ou então que o dia em que o taxista morreu era o dia dos anos da prima dele e que a prima dele vivia na zona em que o passageiro pediu ao taxista para ir. Houve uma altura em que o Zodiac deixou de escrever, neste caso depois de 1974, em que foi na altura em que o Geik estava hospitalizado e depois quando ele saiu foi quando a última carta em 1978 foi recebida. E depois também é uma questão curiosa em que às quartas-feiras era o dia mais ocupado do jornal, portanto era o dia mais ocupado da produção do jornal e por coincidência nenhuma das cartas nunca foi recebida ou enviada a uma quarta-feira. Mas neste caso basicamente é só isso, são coincidências. Já para não falar que o Goldcatcher ou Blaine é um conhecido teórico da conspiração que não tem credibilidade nenhuma. Assim que a polícia investigou um bocado sobre este caso, descartou logo a possibilidade do Richard ser o Zodiac. E já para não falar que na altura quando a polícia falou com o Richard, apesar dele não poder comprovar porque não conseguia encontrar o passaporte, ele disse na altura do primeiro ataque que ele estava fora do país. Se isto for verdade, então pronto, esquece. É o maior fator eliminatório de ele não ser o Zodiac. Isto é só um daqueles casos em quando uma pessoa fixa-se no indivíduo e tenta encontrar o máximo de coincidências possíveis para ele ser o criminoso. Agora, os próximos dois suspeitos são, se calhar, os principais suspeitos deste caso, ou aqueles suspeitos que têm demasiado provas circunstanciais, demasiado para apenas olhar de lado. O primeiro que eu vou falar é do Richard ou Rick Marshall, em que este é um daqueles suspeitos em que todos os pontos alinham para ele ser o Zodiac, mas depois no final do dia é muito improvável que ele o seja. As suspeitas do Rick começaram quando este convidou umas pessoas para irem à casa dele e essas pessoas acharam ele muito peculiar e muito estranho e depois foram dizer à polícia que ele tinha conversas muito estranhas e tinha conversas como que tinha encontrado algo muito melhor do que sexo. Rick
Ele trabalhava na rádio, mas também era um projecionista de cinema. Ele adorava filmes antigos, sendo um dos seus preferidos o Red Phantom, ou Fantasma Vermelho. Foi uma vez referido nas cartas do Zodiac. Ele, em 1966, morava em Riverside, na mesma altura em que Sherry Bates foi assassinada, e depois, mais tarde, foi viver para São Francisco, na mesma área em que foi o assassinato do taxista. E depois, numa das cartas, o Zodiac descreveu um bocado os seus aposentos, que era muito parecido aos aposentos do Rick, nomeadamente antes tinham um sótão, que é muito raro na Califórnia em geral pessoas terem sótãos nas suas casas. Just down in the basement. Not many people have basements in California. I do. Ele possuía uma máquina de escrever exatamente igual, muito parecida com o que achavam ser a máquina de escrever que o Zodiac usava. Ele era ambidestro, o que podia ajudar a camuflar a letra do Zodiac. E pronto, basicamente é isso. Lá está, outra vez, são várias coincidências. Deste caso também são muito mais coincidências do que todos o que a gente falou até agora. Mas lá está, não há provas concretas que é o Zodiac, o ADN não é o match, como basicamente em todos, e ele é um dos que é mais falado por ser um dos suspeitos apresentados tanto no livro como no filme do Zodiac. Chegamos ao último suspeito. Este é o mais conhecido, é o mais falado, é também o que é o mais extenso em termos de provas, e ele é o principal suspeito tanto no livro como no filme mais tarde feito pelo David Fincher. E eu estou a falar do Arthur Lee Allen. Eu sei que aqui eu já falei basicamente em todos os suspeitos que podem estar ligados ao caso de Sherry Bates em 1966 em Riverside, mas o Arthur Lee Allen foi mesmo considerado um dos principais suspeitos ou de pessoas de interesse, pois ele vivia lá na altura e no dia a seguir ele faltou ao trabalho, o que não era muito usual dele fazer. Mas ele entrou mais no radar quando um amigo dele, que na altura trabalhava com ele, foi dizer à polícia que ele dizia coisas muito estranhas e que às vezes era muito suspeito, e dizia coisas como que gostava que o começassem a tratar por Zodiac, isto às cantos dos crimes, e que queria matar pessoas com uma lanterna presa à arma, tal como o Zodiac depois começou a fazer. Outra coisa que também é muito curioso no caso do Arthur e que aparece, é uma das partes bem interessantes do filme, é que o Arthur Lee Allen tinha um relógio do Zodiac com o símbolo da marca do Zodiac e com o símbolo do círculo com uma cruz, que lhe foi oferecida pela sua mãe em 1967, apenas um ano antes da persona do Zodiac aparecer. Para não falar que ele foi despedido em 1968 do seu trabalho, mesmo antes dos ataques começarem. E se eu não estou em erro, esse trabalho que ele foi despedido era, não sei se era de professor, mas era alguma coisa relacionada com a escola. E não sei se vocês se lembram, no vídeo passado eu falei sobre dele ameaçar de uma das suas vítimas serem crianças de escola ou autocarros escolares, do que algumas pessoas relacionam o facto de ele ser despedido de uma escola com esse facto do Zodiac querer matar crianças. Na altura ele vivia super perto do local de crime da Darlene e do Michael. Já para não falar que o Michael em 1991 o identificou como sendo o atirador. Ele também foi confirmado terem o visto a rondar em 1969 o Lake Berryessa, que foi onde aconteceu o terceiro ataque, e que algumas pessoas testemunhas o viram lá com facas sangrentas. E é para não falar que no Lake Berryessa foi encontrado uma impressão de uma bota militar, cujo era o mesmo modelo que o Arthur tinha e também o mesmo tamanho de sapatos que ele calçava. Ele foi preso entre 1974 e 1977, justamente
o mesmo período de tempo em que as cartas cessaram do Zodiac, já por não falar que ele era também ambidestro e que, eu não sei se eu falei isso no último vídeo, mas o Zodiac, todas as cartas que ele escrevia com imensos erros e o Arthur Lee Allen escrevia muito dos mesmos erros e também as mesmas gírias que o Zodiac escrevia. O Arthur Lee Allen foi basicamente um dos únicos suspeitos cujos foram feitas buscas na casa dele e onde encontraram várias armas que na altura acreditava-se que o Zodiac podia ter usado. E também encontraram uma máquina de escrever que achavam que podia ser a mesma que tivesse sido utilizada para escrever a carta de confissão na altura do assassinato de Sherry Bates. Para além disso, há muitas mais provas circunstanciais relacionadas com o Arthur Lee Allen dele poder ser o suspeito. No final do dia, outra vez, o ADN não era um match. Em todas as buscas que fizeram na casa deles não encontraram assim nenhumas provas mesmo incriminatórias. Ele sendo ambidestro, foram feitas testes tanto com a letra da mão esquerda como a letra da mão direita e nenhuma delas era também um match à caligrafia do Zodiac. É para não falar que de todos os suspeitos que eu falei até agora, ele de todos é o que parece menos com o retrato do Zodiac, porque ele era assim mais gordinho e mais pesado e mais baixo. Mesmo assim, a maior parte das pessoas e também a maior parte dos investigadores na altura, se calhar ainda hoje em dia, acredita que o Arthur Lee Allen de todos é o suspeito mais provável de ser o Zodiac. I'm not the Zodiac. And if I was, I certainly wouldn't tell you. Eu de uma teoria é que literalmente nenhum destes é o Zodiac. O Zodiac não é nenhum suspeito que esteja no nosso radar ou no radar da polícia. Porque se pensarmos bem, nenhum destes suspeitos não tem provas 100% que seja o Zodiac. Já para não falar que o ADN, nenhum deles é o match do ADN. Mas o ADN, como eu já falei no último vídeo, neste caso é um bocadinho difícil. Mas pronto, é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham gostado do vídeo de ontem e de hoje. Eu gostei muito de investigar este caso. Eu já há muita coisa que sabia sobre o Zodiac Killer, mesmo assim foi bom investigar para consolidar as minhas ideias e espero que vocês tenham gostado tanto do vídeo de ontem como do vídeo de hoje. Se sim, ponham um gosto e subscrevam, por favor, ajuda muito e comentem lá em baixo o que vocês acharam do caso, quais são as vossas conclusões, qual destes suspeitos é que vocês acham que é. Mais uma vez, subscrevam, ponham um gosto se gostaram e vejo no próximo vídeo. Tchau!